Olá, já estamos no ar com o Diálogo Jovem Pan, uma conversa franca com pessoas que fazem parte da história do Brasil. Em destaque, o futuro da indústria nacional. A indústria brasileira tem cada vez mais o desafio de superar as travas econômicas e se reinventar. No momento em que são discutidos o arcabouço fiscal e a reforma tributária, o setor faz novas cobranças e reivindicações. Os empresários apontam os juros, a inflação e o custo Brasil como entraves. Os desafios da indústria nacional e as perspectivas para o segundo semestre em destaque no Diálogo Jovem Pan. O nosso convidado é o presidente do CIESP, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, Rafael Cervoni, visitando os estúdios aqui da Jovem Pan. Presidente, mais uma vez, muito obrigado. O senhor que já é um habitué aqui da Jovem Pan, quando presidia a ABIT, Associação Brasileira da Indústria Têxtil e Confecções, sempre visitava aqui. Agora, como presidente do CIESP, visita a gente também para falar sobre esse setor tão importante no Brasil. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Tiago. É um prazer sempre muito grande estar com vocês aqui, os ouvintes da PAN. Bom, a gente fala sempre sobre a reforma tributária, que é um pleito não só do CIESP, mas também da Fiesp, a Federação das Indústrias São Paulo, e é uma discussão interminável. Nessa semana nós tivemos a discussão sobre o arcabouço fiscal, ainda o projeto não foi votado, deve ficar para os próximos dias. Eu pergunto, o CIESP tem se posicionado de que maneira em relação à reforma tributária, porque é algo urgente, algo que desde a Constituinte de 88 não sai do papel, só os remendos, né, que vão saindo, e isso não ajuda a indústria. Não ajuda a indústria, e o problema justamente, Tiago, são os remendos, né? O Brasil se acostumou a tentar resolver seus problemas através de puxadinhos, né? Medidas que são temporárias, provisórias, e isso causa ainda mais problema para o Brasil. Nós precisamos de soluções absolutamente de longo prazo, definitivas. Nós brigamos por um projeto de país, não de governo, um projeto que suceda governos, que vá além de governos, né? E a reforma tributária é isso. Nós estamos há décadas discutindo uma reforma tributária que tem causado, a falta dela tem causado muitos males para o Brasil. Você veja, Tiago, que hoje uma indústria de São Paulo, ela concorre de maneira desleal com outras empresas industriais que estão em outros estados brasileiros com benefícios muito significativos, que mudam a competitividade, a lucratividade de empresas, a ponto de, nas últimas décadas, nós temos um abandono de empresas do estado de São Paulo migrando para outras regiões do país ou da América Latina ou do mundo. Isso é muito ruim, né? Até porque a indústria é o grande alavancador do emprego, de renda, de inovação, de tecnologia, de design, e nós precisamos de ter uma concorrência isonômica. Eu acho que a indústria brasileira, a indústria paulista, não precisa de benefícios, não precisa de subsídios, nós precisamos de isonomia competitiva, competir de igual para igual, de igual parâmetro com outras empresas. Então, hoje a gente concorre com falta de isonomia com outros estados, com outros países, como a Ásia, especialmente a China, que subsidiam sua indústria para chegar de maneira, muitas vezes, desleal no Brasil, e concorremos também com a informalidade, que é outro crime que a gente tem que combater com a geração de emprego formal, né? Presidente, o senhor falou bem sobre a informalidade e a gente até brinca, né? Quando a pessoa fala que ainda é contratada no regime CLT, ela parece que é uma pessoa de outro mundo, né? Que tem benefícios ainda, como se fosse algo muito velho, muito antigo. Eu pergunto para o senhor o seguinte, de que forma é possível fazer uma modernização, não só da questão trabalhista, mas também acompanhando as mudanças tributárias? A gente fala da desoneração da folha de pagamentos, que também é um pleito da própria indústria, não é? Para incentivar as contratações nesse regime. Olha, você veja que a modernização da CLT, quando foi feita na recente reforma trabalhista, foi fundamental, até porque na sequência veio o drama mundial da Covid. A Covid levou todo mundo para casa. O que seria dos nossos empregos se não fosse o trabalho em home office, que graças a Deus foi previsto adequadamente nessa atualização da reforma trabalhista. Então, isso ajudou muito. Quer ver outro fato muito relevante que foi acelerado durante a Covid? Os profissionais de TI. Hoje não se acham mais profissionais aqui no Brasil, especialmente no estado de São Paulo. O déficit de profissionais de TI no estado de São Paulo está na ordem de 350 a 400 mil profissionais. E por que está acontecendo isso agora? Porque os profissionais estão se formando, eles estão sendo buscados pelos países estrangeiros, quer dizer, Canadá,
Europa, Estados Unidos, a Liga Árabe e a Austrália, mais recentemente, estão atraindo esses profissionais que ganham entre 3 e 4 mil dólares ou 3, 4 mil euros, recebem em criptomoeda e não tem nenhuma garantia, né, trabalhista, né? Até porque a criptomoeda não é rastreada. Então, esse é um exemplo típico de algo que nós temos que incluir agora numa nova reforma da CLT, como garantir os direitos, como está se discutindo agora dos trabalhadores da urbanização, né, da dita urbanização. Como é que a gente regulamenta isso? E a Covid mostrou claramente, Tiago, o que representa para o Brasil negativamente a informalidade. Essas pessoas apareceram do nada, o número surpreendeu a todos e eles não tinham nenhum tipo de garantia social. Por isso que o trabalho CLT é tão importante. Pois é, e a própria pandemia fez com que as pessoas trabalhassem de forma remota e a pessoa trabalha no Brasil, mas oferece o serviço para outros países. Exatamente. Né? Agora, como é que fica o regime? Como é que fica a tributação, né? Exatamente, esse é o ponto. Eu participo de um grupo de trabalho da OIT mundial e essa é a discussão do momento. Como é que a gente garante a regularização desse tipo de profissionais em algo que é tão difícil, inclusive, de rastrear. E é por isso que é importante também a gente trabalhar corretamente com esses profissionais para eles terem consciência do risco que eles correm quando, em busca de um salário bom em dólar, em euro, às vezes eles abrem mão de garantias que eles vão só perceber na hora que eles são demitidos, né? E nesse cenário, qual que é a disposição da indústria de contratar? Porque o vice-presidente da República fala em reindustrialização do Brasil. Agora, como é que você reindustrializa o Brasil se há uma concorrência muito grande fora, né, de produtos? Outro dia, até conversando com o presidente Humberto Barbato da BINI, ele disse que a gente tem que importar os componentes para montar os computadores aqui, mas a concorrência é muito difícil. Como que fica o trabalhador em relação a isso? Olha, é importante, a resposta a essa pergunta passa por uma questão fundamental que o mundo inteiro discute hoje, chamada política industrial. Novamente, são políticas de longo prazo. Quando eu debato no Business 20, que é o B20, que é o G20 para o setor privado, eu faço parte desse grupo, a maior discussão, Tiago, é que a guerra comercial entre Europa, Estados Unidos e Ásia, especialmente a China, não mais se dará através de políticas econômicas, mas de políticas industriais. E são políticas industriais que todo santo dia a gente vê anunciados de políticas de trilhões de dólares, né? E são políticas que dão previsibilidade, que dão segurança jurídica, que dão um aceno de longo prazo, que garante que as coisas que a regra do jogo não vai se alterar ao longo do tempo, e isso que atrai investimentos. Para a gente ter uma reindustrialização, uma nova industrialização no Brasil, e o Brasil ainda, Tiago, é um dos pouquíssimos países do mundo que detém o know-how de quase todos os elos das cadeias produtivas, ainda detém esse know-how. Perder esse know-how custa uma fortuna. A Europa e os Estados Unidos estão vivendo esse momento, abriram mão de sua indústria para ter tecnologia de informação e para serviços, no momento que a renda per capita era acima de 25 mil dólares, coisa que nós estamos nos desindustrializando muito abaixo disso, é um risco brutal, né? E agora precisam fazer a virada econômica e perceberam também, talvez, o maior ensinamento dessa Covid foi a importância de você ter indústrias nos seus próprios países. Você citou corretamente o caso de chips, por exemplo. Quando aconteceu tudo isso e pararam de enviar chips e teve essa guerra da Ucrânia que também desestabilizou as cadeias globais e regionais de fornecimento, todo mundo voltou para dentro e falou, opa, é importante manter o know-how dentro do meu país. E aqui no Brasil, além de tudo, e nós temos um agro pujante, um agro muito forte, mas também nós não podemos pensar num futuro de vender commodities, é a história do café. É importante exportar e vender a cápsula do café, e não o café em grãos. Isso agrega valor, agrega tecnologia, agrega design, né? E aí os salários aumentam, né? Claro. Agora, aqui com o presidente do CIESP, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, Rafael Cervoni, quando se fala em reindustrialização, é um termo talvez que é mais abrangente do que simplesmente você comprar novas máquinas, equipamentos
se fazer a substituição nas indústrias, nas empresas. A reindustrialização significa também o quê? É mudar o papel da indústria ou acabar ampliando o papel da indústria no cenário econômico nacional? É isso também? É isso mesmo, até porque hoje a indústria é responsável por 69% dos investimentos de inovação no Brasil. É responsável por 67% dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento do Brasil. Então, é um número extremamente relevante. Agora, repensar a nova industrialização do Brasil ou a reindustrialização é pensar em um novo mindset. E é importante isso. Nós, inclusive, no CIESP e na Fiesp, nós agregamos mais de 400 bancos de dados mundiais e colocamos inteligência artificial em um algoritmo e traduzimos isso em 9 mega tendências mundiais. É importante que a gente enxergue essas mega tendências, o impacto que elas terão nos processos de urbanização, nas cidades inteligentes, nas cidades sustentáveis, na saúde, na educação. A educação é um exemplo típico. As nossas escolas do SESI e do SENAI, assim como todas as escolas públicas do Brasil, foram altamente impactadas na pandemia. Os alunos foram para casa, as aulas foram transmitidas online, o aluno fechava a sua tela e o professor imediatamente perdeu o contato visual com o seu aluno e não conseguia mais segurar a classe. Os alunos estavam fazendo provas com a tela fechada e no celular conversando entre si, resolvendo a prova em conjunto. Então o professor teve que se reinventar, nós retreinamos todos os professores, eles tiveram que ser quase que um one-man show para reter a atenção de um aluno que sabe que não depende mais do professor para ter uma informação que está na palma da mão dele. Então o professor passa a ser um tutor de informações e ajudando o aluno a pensar, a refletir, a questionar as informações num novo mundo, onde as fake news imperam, então a gente nunca sabe se aquela informação é coerente ou não. É importante a gente criar essa mentalidade do aluno de questionar as informações, buscar as fontes de origem, né? E a industrialização passa por isso. Então, um novo mindset, um processo de digitalização da produção, onde máquina passa a conversar com máquina, onde o processo produtivo e o processo de criação tem uma conexão direta com o consumidor final e muda completamente a forma da produção. A produção começa a se achatar, vários elos da cadeia são eliminados. No meu caso, o setor têxtil é uma das cadeias mais longas, vai da fibra ao varejo, né? Novos modelos produtivos com digitalização, as fábricas são muito mais compactas, poluem muito menos. Então, você passa, Tiago, a produzir num novo modelo de entrega rápida. No meu caso, a moda era primavera, verão, outono, inverno. Hoje você tem que mudar toda hora a vitrine para atrair o cliente na loja. Um cliente que está no e-commerce também, que nem mais necessariamente frequenta uma vitrine. A vitrine é eletrônica. E entre você comprar no seu celular e entregar no cliente final, nós estamos falando de 2 horas. Não são 2 dias, 2 meses, 2 semestres, 2 horas. E aí os países já começam a investir em sistemas subterrâneos pneumáticos ou entrega através de drone. Isso muda tudo, movimenta a economia e cria uma nova indústria, que é a indústria da logística, do transporte, que não é mais por terra, é por ar. A própria Embraer está lançando o eVTOL, ganhou a concorrência mundial da Uber e agora no segundo semestre já está trabalhando com eVTOLs de 1, 2, 4, 8 e 16 pessoas. Isso atrelado à inteligência artificial, ao 5 e agora ao 6G. Essa tecnologia muda a forma como a gente percebe a nossa realidade. O metaverso, a realidade aumentada, que nós estamos treinando no Senai os funcionários em ambientes mais perigosos, onde você tem que parar uma cearia, por exemplo, você tem que parar a produção e perde produtividade com isso. Para treinar um funcionário, você transporta ele para uma realidade virtual, treina o funcionário lá, hora que está redondo assim, todo treinado, você transporta ele para a realidade física. Não só você ganha produtividade, como você evita acidentes. Presidente, o senhor está falando sobre o emprego, né? Isso é importante porque a gente tem a discussão sobre a inteligência artificial, se a inteligência artificial vai até substituir o funcionário. Talvez uma discussão muito parecida com o que a gente viu lá atrás da máquina, da indústria substituir o próprio homem. Eu pergunto, qual que é o emprego
do futuro na indústria, né? O que tem de espaço para as pessoas trabalharem ainda na indústria, falando sobre esse processo de criação de empregos na indústria, porque é preciso incentivar o emprego na indústria, porque também há anos fechando empregos e há anos não crescendo efetivamente, né? É isso mesmo, e isso a gente precisa trabalhar com muito afinco, né? E nós estamos estudando isso profundamente, quer dizer, o que vai acontecer com a robotização? A robotização, o ser humano ainda vai fazer muita diferença, ainda faz muita diferença, inclusive com a inteligência artificial. Então, trabalhos que são mais repetitivos, que são mais de carregar peso, né? Esses vão ser robotizados, os outros não. E novos produtos, novas tecnologias geram novos empregos. Por exemplo, no meu setor, que eu como engenheiro têxtil jamais 15 anos atrás imaginaria que hoje numa escola nossa do Senai nós estamos desenvolvendo uma fazenda biooceânica que produz alga marinha, da qual você extrai a lignina, junta com grafeno e faz uma fibra biodegradável que vai transmitir energia e dados. Os dados vão ser armazenados na roupa. Veja a mudança que a gente tem num setor como o meu, que foi responsável pela primeira revolução industrial e que está sendo altamente impactado na quarta revolução industrial. Isso vai permear toda a sociedade e vai mudar a forma como a gente, inclusive, convive. Ô, presidente, voltando a falar sobre a reforma tributária, qual que seria a reforma tributária ideal para esse momento? Porque muito se fala de novo em fatiar a reforma, não é? Mas, de qualquer forma, já há uma série de projetos em tramitação no Congresso Nacional, como a proposta do economista Bernardo Api, que para muitos é a mais abrangente, talvez a necessária, com a fusão dos impostos, a criação do IVA, o IVA dual e tudo mais. Essa seria a reforma ideal para o setor ou o setor pode ainda confiar em alguma coisa mais fatiada? Olha, eu acho que a gente não deve fatiar, não. A gente deve ter essa reforma como a reforma possível no momento. Ela já resolve vários problemas, inclusive, principalmente, a guerra fiscal entre os estados. Tem essa questão da Zona Franca de Manaus e dos subsídios até 2032 e a gente tem que respeitar esses subsídios que acabam em 2032, coloca todo mundo numa simplificação. Não é possível, Tiago, que hoje nas nossas empresas nós tenhamos um número maior de contadores e advogados do que pessoas em pesquisa e desenvolvimento, porque isso é tão dinâmico e tão complexo e com tanto subsídio para lá e para cá que a gente tem que fazer conta o tempo inteiro e ainda torna o passado incerto. Então, acho que essa reforma, ela resolve muito dessas questões, simplifica, deixa o imposto dual e aí a gente parte e avança, inclusive na próxima que tem que ser administrativa, porque nós temos que segurar o tamanho do país também. O Brasil não cabe mais, os gastos não cabem mais dentro do país. Né? Então... E como é que fica a discussão com o arcabouço? Porque o arcabouço não prevê cortes de despesas, mas sim algumas travas que o Congresso ainda vem colocando, a discussão não terminou no Congresso Nacional. A reforma tributária pode ser o complemento do arcabouço de que maneira? Acho que pode sim, nós temos que tomar cuidado com o arcabouço fiscal, que ele é importante, mas ele está baseado numa premissa de aumento de receitas e isso tem um risco muito grande de se atrelar ao aumento de impostos. O Brasil não aguenta mais impostos, a gente vê o caso da própria indústria, a gente representa 11% do PIB e tem 34% da carga tributária total nas costas. Ninguém consegue avançar dessa forma. É a bola de chumbo lá do Paulo Guedes no pé numa corrida de 100 metros. Então a gente tem que resolver essas questões que são tão antigas e resolvê-las de forma definitiva. Agora, ainda falando sobre a reforma tributária, para a indústria, a gente tem a discussão antiga no Brasil sobre a bitributação, né? Sobre o pagamento na origem, no destino, que muitas vezes a mercadoria é bitributada. Isso é realidade? Como que é possível combater esse tipo de problema que também onera o consumidor, o bolso do consumidor? Se combate com a própria reforma tributária. Eu acho que as receitas estaduais, municipais, federais são sempre muito originais e eles passaram a cobrar, por exemplo, tem impostos que são cobrados no município e no estado, dando bitributação na veia. E essa é uma discussão horrorosa e que traz, inclusive,
incerteza no passado, né? E essa incerteza às vezes não cabe nos nossos balanços. Então eu acho que a reforma tributária resolve essa questão da bitributação também, né? E elimina essa vontade de se tributar a mesma coisa em diversos níveis de governo, né? O que o CS espera em relação aos indicadores da economia, né? Que a gente tem essa discussão sobre a taxa básica de juros, o atual presidente criticando o próprio Banco Central, inclusive recentemente foi indicado o Galípolo para comandar e trabalhar no Banco Central e futuramente ele pode ser o novo presidente do Banco Central. De que maneira é possível discutir a taxa básica de juros aqui no Brasil, mas com todo o arcabouço da segurança, já que a palavra está em moda, né? A segurança em relação à inflação, porque não se reduz taxa de juros. A gente se lembra do ex-vice-presidente da República, Zé Alencar, criticando os juros sempre, tempo inteiro, né? Também tinha muita ligação com a Fiesp. Sim, olha, essa é uma discussão muito importante. Começa pelo fato de nós não podermos dar mais a 9 iluminados que a cada tanto tempo se reúnem para discutir um assunto, eles não querem nem debater o tema. Não é possível uma taxa de juros real a 8%. Né, que ninguém tem. O Brasil, o único que tem juros reais a 8%. Essa taxa Selic de 13,75 é uma insanidade. E eu pergunto para todos esses especialistas, nós fizemos um grupo de trabalho do Ciesp, a Fiesp e a Febraban. Estamos desde o ano passado debatendo profundamente esse tema e não vimos até agora nenhuma justificativa que motive uma taxa de juros a 13,75. Aliás, eu pergunto aqui, dos países da América Latina, não vamos nem comparar com os países ricos, vamos ficar na América Latina, de todos os países da América Latina que adotam regime de meta de inflação, todos têm inflação maior que o Brasil, inflações maiores que o Brasil e taxas de juros menores que o Brasil. Como eles sobrevivem? Como que eles podem sobreviver com isso? A taxa de juros reais no mundo é negativa na maioria dos países que concorrem conosco. Então, se resolvendo. Nós estamos com IPCA em deflação brutal e NPC em inflação brutal. Um a 3,5% e outro a 4%. O que justifica isso? Vamos lembrar também, Tiago, que de longe o maior gasto do governo é com juros. O gasto de juros do governo é maior que educação e saúde. Isso é uma insanidade. Nós estamos com 44,3% da população brasileira, da pessoa física, acima de 18 anos, inadimplentes, não é endividado, inadimplentes. Isso não tem como sair dessa. Se o cara está num juro de 400% de cheque especial, de cartão de crédito, se ele tem uma dívida de R$1.000, a dívida do mês que vem já é brutal, é impagável. Né? E com isso, ninguém consome, todo mundo tem medo, a indústria fica ociosa. E como que a gente pode pensar em indústria 4.0 se nós temos ociosidade? Né? Nós precisamos trabalhar. E olha só que coisa. Vamos falar da América Latina. Brasil crescendo nas últimas décadas, né? De 2012 a 2022, cresceu 2,2%. Só perdeu da Argentina, que cresceu 1,8%. Né? Uruguai cresceu 21%. Chile cresceu 28%. Peru, 30%. Paraguai, 37%. Será que nós estamos fazendo? Só nós estamos certos? E o resto é errado, todo mundo cresce, nós não crescemos. Essa é a saída. Então, temos que olhar com outra visão. Temos que pensar um pouco fora da caixa. Tem algumas verdades absolutas que não se pode discutir. Você não pode nem convocar alguém do Conselho Monetário Nacional para o Congresso Nacional. Uhum. Ele pode ir por livre e espontânea vontade. Você pode convocar um ministro, mas não pode convocar um membro desse. Alguma coisa está errada no Brasil. Presidente, o senhor falou sobre o endividamento da população brasileira, que é algo preocupante, né? O índice é muito alto, mas ao mesmo tempo há o incentivo e a tentativa de destravar o crédito aqui no Brasil. Até que ponto você destravar o crédito ajuda a pessoa a sair dessa situação de inadimplência ou incentiva a pessoa a continuar se enforcando com novos financiamentos e novas taxas de juros e consumindo, mas até de uma certa maneira irresponsável? Olha, as duas coisas são verdadeiras, né? É importante a gente destravar o crédito está muito represado e o pior
pior, quando você vai a um banco, e às vezes um banco compra o outro, você tem a conta nos dois, passa a ter num só, e não é a somatória dos dois créditos que você tinha, que você vai ter. Você vai ter de um ou outro, né? Então é importante se destravar o crédito, está muito travado. Quando você vai comprar, ele atrela alguns serviços, isso é uma coisa de louco também, né? E ele está escasso e ele está muito, muito, muito caro, né? Então nós precisamos de uma educação financeira para a população. O americano faz isso muito bem, desde criança ensina a fazer educação financeira, ajuda, coloca na cabeça da criança a importância de você fazer uma previdência privada, né? Nós precisamos colocar isso também na educação do Brasil, mas nós precisamos tomar esse cuidado, né? Agora, pior do que tudo é num regime onde a inflação tá insana. Aí você dobra, triplica, quadriplica o problema, né? Aí o cara não sai mais dessa. Sim. O senhor acha que há espaço para redução da taxa básica de juros no segundo semestre? Sem dúvida que há. Aliás, nós devíamos estar com juros reais muito menor do que esse, né? Há sim, nós vamos provocar essa discussão o tempo inteiro. Dia 25 agora nós temos o Dia da Indústria, nós vamos ter um dia inteiro de debates na nossa sede do Ciesp e da Fiesp com tudo isso. Vamos falar de reforma tributária, vamos falar de taxa de juros, vamos discutir e mostrar maneiras como a gente consegue fazer essa redução de maneira responsável, né? E especialmente nós precisamos debater o tamanho do país, né? Além de uma política de longo prazo, um Brasil muito mais enxuto. E nós podemos te criticar, Tiago, quanto a gente quiser, um asiático, um chinês, os nossos concorrentes, mas eles fazem a lição de casa. O chinês está no 16º plano quinquenal, ele pensa no longo prazo e ele tem um regime de governo que facilita a implementação. Então, eu acho que a maioria dos nossos problemas são feitos dentro do Brasil. 80% dos nossos problemas são gerados dentro de casa e nós precisamos atacá-los, mas de maneira definitiva, com pensamento de longo prazo. Nós não podemos mais admitir puxadinhos, e isso é a causa da maioria dos nossos problemas. Presidente, nesses minutos finais da nossa conversa, eu queria citar sobre dois setores que muitas vezes, ou quase sempre, são termômetros da economia. Primeiro, o setor automotivo, que vive uma crise com os carros nos pátios, a discussão sobre o valor, que não há carro popular, o carro popular hoje não sai por menos de 60 mil reais. Como é que você pode comprar um carro com 100, 120 mil reais e com crédito escasso também? E, em segundo lugar, também o setor imobiliário, né? A gente tem alguma expansão, a gente vê os prédios subindo, você tem muito apoio dos bancos, né, nesse financiamento. Esses setores mostram que a economia do Brasil está em qual caminho? Olha, mostram que a economia do Brasil está num caminho preocupante. Primeiro, porque nós estamos discutindo de novo projetos do Itamar Franco de voltar com o carro popular. Eu prefiro... Fusca, né? Fusca. Às vezes as pessoas esquecem que um carro, quando vai ser vendido, não vai ser vendido, não vai ser gerado na indústria automobilística exclusivamente para o Brasil. São carros mundiais, globais, que vão ser exportados. E ninguém vai comprar um carro que interessa só o interesse político brasileiro. Então é preferível desonerar o carro. Quanto de um carro é imposto? Brutal. Reduziria para muito menos da metade do preço do carro. Então é isso. E uma discussão que nós estamos fomentando assim, assintosamente. Qual é o futuro do carro no Brasil e no mundo? É o carro elétrico ou é um carro que trabalha com a matriz energética limpa do Brasil? De uma matriz energética que pode vir de um etanol de primeira ou segunda geração e um processo de descarbonização que pode levar o Brasil à vanguarda mundial de uma nova tecnologia que tem um biodiesel, que pode ter uma célula de hidrogênio, né? Que tem tantas saídas no Brasil para isso. Então nós estamos discutindo isso. Chamamos já o Paraguai, o Uruguai, a Colômbia, o México e agora a Índia para ganhar massa crítica, porque a Índia tem 1 bilhão de pessoas lá consumidoras, gosta do etanol. Então a gente ganhando massa crítica, a gente pode promover para o mundo uma saída que seja muito viável, ainda melhor que o carro elétrico, né? Até porque nós temos que discutir a tecnologia da bateria, nós temos metais raros no Brasil, como o lítio, como molibdênio, como o próprio grafeno, mas e a política para terras raras? Nós não temos, né? Não adianta ser o segundo maior
ter a segunda maior terra em terras raras e ser o novo maior produtor. Nós precisamos ganhar escala nisso, até porque o resíduo disso muitas vezes é radioativo, nós temos que tratar de maneira adequada. Então essas discussões a gente pode ter. Na construção civil a mesma coisa. Com as cidades inteligentes, nós podemos estimular muitos outros setores, inclusive o têxtil, com geotêxteis, tudo, para fazer construções muito mais modernas, padronizadas e de alta tecnologia. A China hoje consegue construir um prédio de 60 andares em 15 dias, porque lá tem padronização, aplica tecnologia, novos materiais avançados. É para isso que nós temos que ir. Sim. E só para a gente fechar, perspectivas para o segundo semestre desse ano. Normalmente a indústria é mais demandada, né, no segundo semestre. Eu lembro até que ela era economista-chefe da Fiesp, a Clarice Messer, ela gostava de dizer o seguinte, que apesar desta alta demanda no segundo semestre, muitas vezes a indústria não tem capacidade para atender essa demanda. Isso pode acontecer nesse ano? Pode se vier de supetão. Então, sempre o problema é previsibilidade. Agora, o mundo no segundo semestre está partindo para uma recessão. A indústria e o comércio, o varejista está andando de lado, os dois negativos. O único que está crescendo é o serviço e cresce porque é uma base baixa, porque foi de longe o setor mais atingido durante a Covid. Então, e o brasileiro endividado, na pessoa física e na pessoa jurídica. Isso é muito preocupante, por isso nós precisamos de medidas rápidas para reverter essa situação. Bom, conversamos aqui no Diálogo Jovem Pan com o presidente do Ciesp, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, Rafael Cervoni. Presidente, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza por vir aqui aos estúdios da Jovem Pan. Aliás, a Fiesp, tão pertinho Fiesp, aqui. Estamos próximos, né, aqui na Avenida Paulista. Muito obrigado e venha sempre. Obrigado, Tiago. É sempre um prazer. Sempre que você me convocar, venho com maior alegria. Obrigado e um abraço a todos os nossos ouvintes. Ok. E você, ouvinte, espectador, muito obrigado pela audiência e até a próxima. Realização Jovem Pan News.